De Moretti é formado em rádio, TV e jornalismo. Começou fazendo roteiros de vídeos institucionais e programas em rádio e televisão. O primeiro longa que escreveu foi O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, dirigido por Tony Venturi, com quem fez outros 2 longas de ficção. O roteirista se diz um apaixonado pela literatura e pelo Corinthians, tanto que abriu mão do seu ofício para dirigir 2 documentários sobre o clube, 23 anos em 7 segundos e 4 vezes Timão. De Moretti é o entrevistado de hoje, do Sala de Cinema. De Moretti, bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, o prazer é meu, à disposição de vocês. Por que você sempre criticou diretores que assinam os trabalhos assim? Um filme de... Qual que é a bronca? Então, não é uma concepção só minha, né? Acho que quem trabalha no cinema sente isso. O trabalho de cinema além de ser intenso, duro, cruel às vezes, ele é um trabalho essencialmente de equipe, né? E eu acho que quando você se doa para fazer esse trabalho e depois você vê que tem uma pessoa que está levando à frente o nome dela como se fosse aquele exclusivo dela, tal, eu pelo menos tenho uma posição radicalmente contra isso, né? Porque, como eu disse, cinema é uma arte de equipe. Eu acho que você tem que entender que ele é feito pelo cara que escreve a história, que é o roteirista, pelo diretor de fotografia, que tem uma contribuição muito grande, o diretor de arte. Eu sempre dou 2 exemplos, né, que não dependem de geração, que é o Hugo Giorgetti, que assina dirigido por, que realmente é a função do diretor, né? E a Lina Chamy, que é uma diretora nova, que no Via Láctea, na última cartela, ela diz, a cartela está fixa assim, um filme D, e aí vem o rol de todo mundo. Correto. Porque um filme é realmente de todo mundo, né? Eu acho que essa liberdade de assinar um filme D pode servir para você privilegiar uma grife, por exemplo. Eu quero ver um filme do Woody Allen. Então, um filme de Woody Allen, né? Eu já sei o que eu estou esperando e tal. No Brasil, a gente tem aquela coisa que assim, as pessoas nem bem saíram das fraldas, né? Estão fazendo seu primeiro curta-metragem e você vai ver lá um filme de Zezinho das Couves. Aí fala, quem diabos é Zezinho das Couves, né? E eu acho que assim, o cinema é uma arte ególatra, né? Assim, envolve muito ego e tal. Eu acho que se a gente pudesse evitar essa nominação logo de cara, eu acho que contribuiria para a arte do cinema. Eu vejo no caso, assim, quando você dando expressão a um roteirista, eu vejo essa valorização importante porque, historicamente, ele não teve no Brasil a valorização que ele tem em outros países europeus e nos Estados Unidos, por exemplo. Que ele é uma figura central, né, na construção do universo do cinema e do universo das artes em geral. Essa presença do roteirista no cinema brasileiro é recente. Podemos dizer que ela vem mais ou menos fortemente de meados da década de 90. Eu queria que você falasse por que até então o roteirista era colocado à margem do processo. E também, muitas vezes, não é necessário roteiro. Diretores que filmavam sem roteiro, né? Só uma escaletinha ali. Eu acho que, historicamente, se a gente for olhar para trás na história do cinema brasileiro, você tinha, mesmo na época das chanchadas, da Atlântida, né, tal, você tinha a figura do roteirista, porque o modelo de indústria de cinema que a gente fazia era muito espelhado na Itália, na Europa, né, e essa função ela sempre existiu. O que aconteceu é que a gente sofreu um hiato, que foi na época do cinema novo, né, no começo da década de 50, final da década de 50, começo da década de 60, final da década de 50, a gente viveu um modo de produção muito específico, né, que as pessoas brincam, eu também já contei essa piada, né, dizendo que a gente tem um problema de formação de roteiristas e produtores que é uma herança maldita do cinema novo. Isso não quer dizer que a gente seja contra o cinema novo, muito ao contrário, né? O cinema novo foi uma fase esplendorosa do cinema brasileiro, com diretores maravilhosos e filmes inesquecíveis, mestres mesmo. Só que as pessoas achavam que aquele modo de produção que serviu para aquela época, que era uma época da repressão, da ditadura e tal, isso era um bom modelo de produção. Era aquela máxima que se usava no cinema novo, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Exato. Se você for ver no cerne dessa frase,
você está vendo que você não precisa então de produtor, de roteirista, porque alguém que teve esta brilhante ideia na cabeça é capaz de fazer capaz de fazer tudo. E isso contaminou mesmo o modo de produção, eu acho que até dos anos 60 aos anos 80, né? Que a figura do diretor tinha esse destaque absoluto e inclusive de trazer essa propriedade de que, bom, não preciso de roteiro para filmar, porque eu saio na rua e filmo, ou a ideia está na minha cabeça e eu vou colocá-la. Você iluminado naquele momento. E a gente vê que para você fazer um cinema, não digo nem comercial, mas um cinema, pelo menos que você tenha uma produção coerente e evolutiva, você precisa contar com as pessoas que te ajudam a fazer o filme. E ter roteiro, para mim, eu acho, né, particularmente, eu acho que é fundamental. O que aconteceu, que você até citou os anos 90 para cá, a gente teve aquilo que a gente chamou, já virou meio até pejorativo, né? A retomada do cinema brasileiro. Um nome ruim, né? Mas na falta de outro melhor, a gente acaba usando esse. Que foi verdade, né? Assim, você pegar o filme da Carla Camurati, né? A Carlota Joaquina, que dizem que é o marco da retomada e tal, se retomou o interesse pelo cinema brasileiro. Mas eu brinco, até por ser amigo do Braulio Mantovani, de que a retomada da função do roteirista brasileiro se deu quando ele foi indicado ao Oscar pelo Cidade de Deus. Ali se deu atenção à função de roteirista, né? Falou, tem um roteirista, o filme tem roteiro, né? Junta mais aí, junta aí. Eu era uma espécie de fotógrafo oficial da minha turma. Pô, mais uma. A turma dos cocotas. Todo mundo pingava uma grana, eu dava cópia das fotos pra quem quisesse. Vai, tá bom aqui? Avança logo, tira logo aí. Sempre se dizia que o cinema brasileiro não sabe contar história, ou não sabia contar história. Uhum. Jogando um pouco de flores no seu quintal, você acha que é por causa da ascensão do roteirista nesse período? Está ligado a isso? Eu acho que está um pouco, eu não diria que exclusivamente, né? Como você disse, assim, as pessoas falavam que o cinema brasileiro não sabia contar histórias. Eu acho que está aprendendo ainda, né? Eu sempre faço a comparação com o cinema argentino, né? A gente fala assim, bom, agora a gente está numa situação confortável, que assim, a gente consegue fazer filmes, produzir filmes. Através de leis de incentivo, renúncia fiscal, a gente está conseguindo produzir filmes. Pelo menos a última média do ano passado era que a gente produz entre 70 e 100 filmes por ano. Talvez esse ano a gente até produza mais do que 100 filmes. Não que todos cheguem ao cinema, né? Porque as pessoas acham que você produz e você exibe. Que aí é um outro gargalo, né? É outra história, né? É outra história. Então a gente está conseguindo produzir. O problema é que acho que a gente não deu atenção, até por ter criado esse ato de 20 anos, 30 anos, tal, em relação à função do roteirista, que a gente ainda está aprendendo a contar história. Como eu disse, comparando com o cinema argentino, né, você pega um cinema argentino que não tem a capacidade de arrecadar a grana que os filmes brasileiros conseguem arrecadar, fazem filmes belíssimos, muito simples, né, que contam uma boa história. Aí você fala, bom, mas por que a Argentina? A gente poderia, enfim, ficar conjecturando assim, porque tem muito mais livraria que o Brasil, porque as pessoas, enfim, talvez a educação tenha um lado mais presente, a cultura é muito mais forte. Eu sei que, assim, você tem um cinema argentino que sabe contar uma boa história com pouca grana, né? Então, a gente não depende de fazer um cinema bom porque tem mais grana. Eu acho que esse ciclo... Essa equação parece que está desmontada, né? Eu acho que assim, o ciclo pode ser bom, né, e vicioso se você fizer um filme atrás do outro e se condicionar a contar cada vez mais melhores histórias. Estamos falando aqui sobre roteiro, essa coisa toda. Mas o que faz um roteirista, afinal? Roteirista, para ficar claro para o nosso público, roteirista é aquele que é iluminado por um argumento, por uma ideia, daí senta e escreve, ou ele só tem o que se chama esse argumento, ou ele pega uma ideia de um terceiro e transforma aquilo em diálogos. Vamos falar o que é um roteiro. Tá. Então, na verdade, assim, você tem... tudo isso que você falou está certo.
Você, por exemplo, a grande maioria do mercado trabalha sob encomenda. Então, por exemplo, eu tenho 12, 13 filmes que foram escritos e lançados. Desses, nenhum nasceu comigo. Assim, apesar de me achar pai também, ou tio, ou sei lá, algum parentesco com o filme eu tenho, mas eles nasceram assim, para você ter um diretor ou um produtor que quer desenvolver uma ideia ou um argumento, né? Às vezes eles te dão um argumento, né? O argumento, só para deixar claro, né, para quem não entende, o argumento é o roteiro em forma de prosa. Por exemplo, um roteiro completo de um longa-metragem que poderia ter 100, 120 páginas, um argumento tem de 10 a 20, é a história, resumidamente, contada em prosa, nessas 20 páginas. Onde está tudo lá, né? Os personagens, tal, só não tem diálogo, né? E não tem sequenciamento de cena. Aí chega o diretor e fala, tive uma puta ideia, tal, escrevi um argumento aqui, queria que você desenvolvesse esse argumento em roteiro. Esse é um tipo de trabalho. Tem diretores que falam assim, olha, eu não escrevi nada, não tenho argumento, mas eu tenho uma ideia, né? E é o que eu sempre digo, assim, a ideia é o impalpável, né? A gente costuma brincar que assim, às vezes tem um diretor que chega para você e fala assim, tive uma excelente ideia, uma mulher que desce do ônibus e é atropelada. Aí você fica, tá, bom, já não é uma boa ideia, mas enfim, o cara quer desenvolver essa ideia, você escreve desta ideia, você escreve um argumento, se o cara te chamar para trabalhar, deste argumento você escreve um roteiro. Né? Quer dizer, esses são os estágios. São os estágios. Se a gente fosse mais específico, só para ser bastante justo, né? Você tem uma primeira figura que se chama storyline, que é a linha da história, que assim, num parágrafo você conta a história que você quer, enfim, desenvolver no roteiro. Vou dar um exemplo, já que a gente está falando de filmes que eu escrevi. Filhas do Vento, né? A história de duas irmãs que moram no interior de Minas, que têm sonhos e desejos diferentes. Uma quer permanecer na cidade natal e cuidar de seu pai adoecido. A outra quer se transformar numa grande atriz no Rio de Janeiro. Um conflito se estabelece entre elas. Elas se separam por 40 anos. Quando o pai morre, as duas se encontram e vão acertar as contas do passado. Esse é o Filhas do Vento. A história do filme está contada num parágrafo. Depois da storyline, você tem uma figura que se chama sinopse. Ou seja, você já vai começar a estender esses documentos. Você sai de um parágrafo e vai para uma sinopse que pode ser de 2 a 5 páginas, contando essa história, abrindo essa história, que só está indicada na storyline. Depois da sinopse, você vai para o argumento. De novo, de 2 a 5 páginas, você vai para 10 a 20. Você vai aumentando a lupa. Vai aumentando. E do argumento você vai para o roteiro, que era 10 a 20, podem virar 120 páginas, 100 páginas, né? Sequenciadas, com diálogos todos. Então, o processo de criação, ele é sempre um processo evolutivo, né? Tá, então vamos fazer um documentário sobre o Prestes. Eu falei, bom, puta responsabilidade, né? Contar a história de um líder comunista que, assim... E a gente resolve contar a história dele durante 70 anos, né? A gente escolheu um corte na vida dele que ia de 1918 a 1990, quando ele morre. Bom, o Di tem uma coisa que, quando você conhece o Di, você fica encantado pelo Di. Começa por aí. O Di é corintiano, o Di tem uma série de qualidades, é um homem cheio de qualidades, sabe? É um homem com qualidades. Mas ele, como roteirista, ele tem essa coisa, ele tem um olhar pro Brasil, para o popular do Brasil. Para fazer um roteiro é necessário pesquisa. Vamos falar, por exemplo, do Velho. Sim. O filme que você roteiriza e assina roteiro para o Tony Venturi. Né? Como que foi feito o Velho, tratando no caso do Luiz Carlos Prestes, né? Lendário líder do Partido Comunista Brasileiro? O Tony, ele estudou no Canadá, né? Ele fez cinema no Canadá, e ele sempre teve um projeto que ele acalentou sempre durante muito tempo, que era fazer um documentário sobre o Luiz Carlos Prestes. Quando ele voltou para o Brasil, ele ganhou um prêmio, a produtora, enfim, onde ele estava, ele ganhou um prêmio que era o Resgate do Cinema Brasileiro. O que foi o Resgate do Cinema Brasileiro? A Embrafilme tinha fechado, tinha sobrado uma grana lá no fundo do cofre e tal, aí o governo resolveu pegar essa grana e fazer um concurso, né? O projeto dele, né, do Velho, que não se chamava o Velho, mas enfim, ganhou um dos prêmios. E eu lembro que ganhou R$54 mil para se fazer o documentário.
que é realmente muito pouco para se fazer um filme. Não é nada. Mas já dava para começar a tocar. Eu trabalhava como assistente de direção dele e roteirista de institucional do que ele dirigia. Né? Acho que fiz isso durante quase 5 anos com ele. Aí ele falou, Di, você encara essa? Eu falei, tudo bem, né? Minha primeira experiência, tá? Eu gostava de escrever. Ele falou, tá, então vamos fazer um documentário sobre o Prestes. Eu falei, bom, puta responsabilidade, né? Contar a história de um líder comunista que, assim... E a gente resolve contar a história dele durante 70 anos, né? A gente escolheu um corte na vida dele que ia de 1918 a 1990, quando ele morre. Só 70 anos. Só, mais até, né? E a gente ia ilustrar tudo isso, né? Aí qual que é a incumbência de um roteirista, né? Você tem que ler todos os livros sobre o personagem que você está tratando, no caso o Prestes, ver todos os filmes que porventura tenham sido feitos sobre ele, entrevistar amigos, inimigos, historiadores, sociólogos, entendeu? Para entender esse fenômeno, né, que foi o Prestes, tá? Então, no Prestes, acho que a gente levou 1 ano e meio fazendo pesquisa, ouvindo pessoas, recolhendo material, tudo, para depois poder escrever o roteiro. E eu era uma espécie de juiz de paz. Né? Todas as queixas, todas as dificuldades que cada um tinha, o que necessitava, era comigo que falavam. Né? E o meu nome ficou na coluna porque em qualquer lugar que chegava, qualquer civil, morador, que vinha falar, reclamar ou pedir qualquer coisa, o soldado mandava, o coronel Prestes que vai, resolve. Então todo mundo ia procurar, o meu nome foi ficando por aí, e daí o nome com que a coluna ficou com o meu nome por isso. Né? Você estudou jornalismo, né? Foi. Se formou em jornalismo. Isso daí, esse estudo te auxilia nesse trabalho de construção de roteiro, pesquisa? Porque tem muito, né, você falando assim, tem muito a ver com jornalismo. Você sabe que eu acabei fazendo jornalismo por obrigação, né? Porque eu sempre gostei muito de escrever. Por conta do diploma. E há um tempo atrás, né, a gente tinha a exigência do diploma de jornalismo. Eu chegava a escrever para rádio, por exemplo, para televisão, só que eu não assinava os meus textos. Tinha o famigerado jornalista responsável, né? Quer dizer, ele era responsável por mim, né? Pelo meu texto, enfim. E aí eu falei, bom, vou fazer jornalismo, né? Se precisa, né? Eu vou fazer, tal. Eu já tinha me formado em radialista, eu era radialista já, né? Enfim, me formei em rádio e TV. E aí fui fazer jornalismo na PUC. Mas assim, agradeço essa boa decisão de ter feito, porque principalmente no documentário, né? Para você conseguir não arrancar, mas obter da pessoa aquelas informações que você quer, você tem um caminho, uns descaminhos, né, que você precisa enfrentar para tentar conseguir aquela informação que você quer. E isso foi o jornalismo, assim, principalmente essa coisa de técnica de entrevista, né? A gente fazia muito isso no Velho, né? Por exemplo, os entrevistados não olhavam para a câmera, né? Sentava eu de um lado, o Tony do outro, e o entrevistado era obrigado a ter a hesitação de para quem olhar. Isso o deixava vulnerável, no sentido de que, assim, tudo que fosse perguntado, ele tentava justificar e falar sem ter a presença da câmera, né? O que não o intimidava. A outra coisa, assim, eu vejo isso, né? Às vezes as pessoas vão fazer entrevista e vêm com aquele caderno, né? Qual é a sua cor preferida? Isso acaba, né? Isso acaba com... Acaba com o entrevistado, né? Porque fala, bom, se ele não sabe do que ele quer falar, né, eu vou dar meias informações, né? Então essa coisa de você, quando chega no entrevistado, você tem que saber da vida dele mais do que ele, né? E ao mesmo tempo tá à vontade, né? Não formal, tal, para deixá-lo à vontade também. Né? Claro. Prestes pediu várias vezes ingresso ao partido e foi negado. Quer dizer, ele só entrou quando Mano Wilski, que era da Internacional, deu uma ordem ao PCB para que aceitasse o ingresso de Prestes no partido. O Velho é um documentário. Isso. E o Cabra Cega é uma ficção. Vamos falar das diferenças, embora a base de ambos sejam pesquisas. Né? O documentário é um começo, meio e fim. Né? A ficção quer alguma coisa semelhante. Mas para produzir isso em forma de uma obra, como que isso se aplica?
A grande diferença da ficção e do documentário é que, assim, o documentário, o roteiro, ele é aberto, né? Você precisa se deixar surpreender por aquilo que você vai retratar. E a ficção não, a ficção é um roteiro mais controlado, né? Você tem o número de sequências, o número de cenas, tudo é muito preparado, né? Tudo é muito produzido para que aquilo aconteça. Ocorre no caso de um documentário, se você tem uma simpatia pelo personagem e lá pelas tantas você começa a perceber que não era bem, não dá para ser tão simpático, aquele herói que a gente está pintando, ele tem os seus desvãos. Eu acho que isso é tão bom que serviria tanto para ficção, mas para o documentário é maravilhoso, né? Que a gente chama de reversão, né? Inflexão. É aquele que você está acompanhando, e o Eduardo Coutinho faz isso muito bem, né? Você está acompanhando o depoimento da coisa e você vai se surpreendendo com a verdadeira índole, ou com a verdadeira personalidade daquele entrevistado, né? Você vai se surpreendendo. Eu acho que tudo isso faz, eu brinco até dizendo que esses são os momentos em que você fica pregado na cadeira do cinema, né? Sei lá, você esquece que estava com vontade de ir no banheiro, que você estava com vontade de comer bala, atender o seu telefone celular e tal. Você volta e fala, opa, tem alguma coisa me surpreendendo, me envolvendo aí, né? Então acho que toda a reversão, toda a inflexão do personagem, seja ele de ficção, seja ele de documentário, ajuda a trazer o personagem, o público para a tua história, né? Você fica mais envolvido, você fica prestando atenção, né? O roteirista tem que simpatizar com o que está fazendo? Por exemplo, você tem que simpatizar com o Prestes, tem que simpatizar com o personagem da luta armada? E se você for contra, como que fica? Então, contra ou não tiver simpatia para aquela questão? Eu lembro que essa era uma discussão que eu tinha sempre com o Tony, né? Assim, quando a gente foi fazer o Velho, óbvio, a minha formação também, assim, se eu pudesse me definir, que essa definição já não existe mais, né? Mas eu seria centro-esquerda, ou simpatizante da esquerda, né? Enfim, por tudo aquilo que eu tinha vivenciado e tal. O Tony já tinha uma posição política mais à esquerda do que a minha. E toda vez que a gente conversava sobre algum fato tal, sempre tinha essa pequena divergência de que, olha, será que a gente não está indo um pouco fundo demais, não está fazendo quase que uma cantilena política aqui e tal, né? E isso era um cuidado que a gente queria ter, não queria fazer aquele filme chato, né, que eu vou falar do Cabra Cega. De repente eu escrevia um diálogo para um personagem e o cara falava da importância da reforma agrária, da economia popular e tal. Eu falei, pera, a gente está fazendo um filme de ficção, né? Porque aí vira, parece que assim, através da voz do personagem, você está querendo defender uma ideia, né? É o que a gente chama dos filmes panfletários. O mostra PC ali, né? Então a gente tinha que tomar cuidado, tanto nesses filmes que lidam com temas políticos, né? Tanto no Velho quanto no Cabra Cega, de equilibrar esse panfletarismo, né? O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Lembra? Para fazer a revolução, a gente precisa mais do que uma frase de efeito. A gente precisa de ação. Morto, você não serve para nada. A gente precisa de você vivo. A morte é só um detalhe, meu amigo. Isso não é filosofia, porra. É política. Você trabalha com o Tony Ventura em outro filme, Latitude Zero, que vem de uma peça, de um trabalho do Fernando Bonassi. Como que é já essa outra plataforma? Partir de um trabalho já realizado em outro suporte. É o que a gente chama de roteiro adaptado, né? Essa ideia veio logo depois do Velho. O Tony chegou para mim e falou assim, bom, acho que a gente podia tentar arriscar fazer um filme de ficção. Eu comecei a escrever um filme que se chamava O Algoz, que depois se chamou Antes da Noite e que terminou se chamando Estamos Juntos, que foi um filme que ele fez o ano passado. Mas era um filme grande, né? E como a gente estava começando no cinema, a gente falou, a gente não vai conseguir angariar uma produção tão grande para fazer um filme como esse. Aí o Tony chegou um dia e falou assim, olha, eu sou muito amigo do Fernando Bonassi, tem uma peça que ele nunca montou, que se chama As Coisas Ruins da Nossa Cabeça. Eu falei, o nome já não é muito bom, né, Tony?
Ele falou, talvez a gente tenha que mudar de nome, né? Geralmente coisas ruins da nossa cabeça você vai não ver. Fala, né? Ou fica em casa. Eu sempre uso aquele exemplo, né? A mulher pega o jornal e fala, bem, que filmes vamos ver hoje? As coisas ruins da nossa cabeça? Não vai, né? Não, meu bem. Melhor não, né? Aí eu falei, legal. Aí eu li a peça realmente muito interessante, muito bacana. E tinha um desafio, que era a transposição para o cinema, né? Porque assim, é uma peça de 2 atores, só 2 atores, e uma grande locação, né? Que é um bar na beira de uma estrada, dentro de um garimpo abandonado. Eu falei, para começar no cinema, você me deu um desafio, né? Um abacaxi bacana para descascar aqui. Porque uma coisa é você fazer isso no teatro, né? A quarta parede, 2 atores, tal. Você tem até monólogos, né? Agora, no cinema, você fazer disso um filme, né, com imagens, enfim, tem um trabalho, né? Esse é o tipo do roteiro adaptado, que você pega e se baseia nesse caso foi numa peça, mas poderia ser num livro, né, tal. E eu sempre costumo usar uma frase que, assim, se você vai fazer um roteiro adaptado, você tem que ter o desrespeito saudável pela obra adaptada. Você tá tirando uma da minha cara, é? Quem é você? Eu não te conheço. O que é que ele quer? Ficar mandando guardinha pra me vigiar? Não vim espionar ninguém. Vim aqui pra trabalhar. Trabalhar? Mas o que é melhor para um roteirista? Partir de um livro ou de uma peça, né, uma história já consolidada, ou de uma ideia que o diretor te coloca em cima de um mapa astral na mesa de um jantar? Então, aí tem que fazer umas referências aqui, assim, a Suzana Amaral, que é uma grande diretora paulista, ela diz sempre que ela prefere fazer roteiros adaptados porque a dramaturgia já está resolvida. O que é na minha impressão, é um ledo engano, assim. Está resolvida para o livro, mas não para o filme, né? Eu prefiro trabalhar com o roteiro original, partindo de uma ideia ou de um argumento, porque você tem mais liberdade de criar e de se locomover dentro dessa dramaturgia. De esfaquear o personagem. Trair, suprimir, né? A ideia do roteiro era que Maria e Brasília eram irmãs gêmeas, né? Porque Maria nasceu quando Brasília nasceu. Eu conheci bem o texto do Mário Bortolotto, a peça, e vi a adaptação que o Di escreveu para o Mauro Pinheiro dirigir. Eu acho ali fica bem claro como é que é, assim, digamos assim, a participação do Di nesse processo, que contribuição ele dá ali. Eu acho aquilo um exemplo do que acontece no trabalho do Di. O que tem de pessoal no roteiro, por exemplo, seu, né? Pessoal seu, um roteiro como esse da Nossa Vida Não Cabe no Opala. Digo pessoal no sentido de, muitas vezes, você colocar frases que são de sua criação, ou você ouviu, se são particulares suas, de uma namorada que te disse. Como que isso vai para o papel, né? Na verdade, vai para a tela? Eu falo que o roteirista ele é uma esponja, né? Independente de onde você esteja, a gente está gravando a entrevista aqui, se eu estiver ouvindo uma movimentação ao lado, uma frase, aquilo talvez funcione para mim em algum dia, numa outra situação. Eu acho que, basicamente, o roteirista ele tem que ser observador. E na sua observação, ele está juntando tudo isso que um dia ele vai usar em algum filme. No caso do Opala, essa situação da senhorinha, da velhinha no carro, é uma situação que eu vivia com a minha avó, né? Assim. Você esqueceu sua avó no carro? Não, eu não esqueci. Essa velhinha não estava esquecida. O cara foi na academia e a velhinha ficou no carro. Às vezes eu ia no banco e ia com a minha avó, para ela não entrar no banco, o trabalho de entrar no banco, ela ficava esperando no carro. E eu até pensava naquela época, falei, puta, mas se um dia roubarem o carro, vão roubar com a minha avó junto, né? O que você tá fazendo aqui? Ih, caralho. É que eu achei que esse carro era meu, entendeu? Você não me desculpa. Como é que você vai achar que o carro é teu, porra? Se você não comprou, como é que vai achar? É porque é da mesma cor, entendeu? É da mesma cor, então você ia levar. Filha, tu é ladrão. Tu vai levar no cu sem vaselina. Eu tenho uns netos. Tenho uns netos que é foda, sabe?
Eles vão te massacrar. Teu cu vai reganhar. Desculpa, senhor. As Filhas do Vento, que é um filme que você roteirizou, que você fez roteiro para o Joel Zito. É um filme que tem um núcleo, são atores negros e tem uma temática negra muito forte. Ao longo do roteiro, da história, várias vezes a questão da negritude, a questão do orgulho da raça, da reafirmação da raça é falada. Como é que você, sendo branco, navegou nessa praia? Como é que você montou? Principalmente porque o roteiro é um roteiro original. O roteiro original, mas baseado num argumento do diretor, que é negro, né, o Joel Zito Araújo. Que assim, o Joel Zito, ele tem quase que um cinema militante, assim, né? Ele tinha feito um documentário sobre a presença do negro na telenovela brasileira, né? Até brinquei com ele que ele tinha que fazer um documentário sobre a ausência do negro na telenovela. Enfim, ele fez um documentário e ele queria fazer uma primeira ficção, ele veio me procurar. Ele falou, Di, olha, eu tenho essa história, que era o argumento dele tinha realmente 20 páginas, que era a história dessas duas irmãs, que era um pouco biográfico, né, porque ele nasceu no interior de Minas e foi para o Rio de Janeiro, enfim, sempre querendo trabalhar com cinema, com televisão, né, e vivenciou essas dificuldades da cor da pele, do preconceito e tal. Quando ele chegou para mim, eu falei, bom, Joel, não sei se eu vou dar conta disso daqui, né, mas vou tentar emprestar o que eu posso para contar essa história. Fui fazer pesquisa, obviamente, ouvi muitas pessoas, atrizes que não passavam em testes por serem negras. Até tem uma cena que é isso, mas não está... mas eu vi uma das atrizes falando que ela foi fazer um teste para uma novela e o cara achou ela muito clarinha para o personagem da empregada, né? O que é um absurdo, né? Mas enfim. Que já é um preconceito total, né? E eu fui juntando essas histórias, né, de preconceito, de reafirmação e tal. E criei uma história que não estava no argumento, né, que era a história do Filhas do Vento, né, porque o filme se chama Filhas do Vento, né? Porque são aquelas filhas que elas não plantam raízes, né, que elas, na primeira ventania, elas mudam de lugar. Que é o personagem principal, né, que quem faz na época... Na primeira parte do filme é a Thaís Araújo e na segunda parte é a Ruth de Souza, que é aquela menina que quer sair do interior e quer virar atriz, apesar de toda a dificuldade de uma atriz negra, enfim, poder... E você vê que mesmo realizando esse sonho, ela é absolutamente frustrada, né? Porque, na verdade, como ela não tem raiz, como ela é filha do vento, esse lado, quando ela volta depois da morte do pai, é o que vai lhe fazer falta, né? Ela não tem a afeição da família. Porque ela não plantou raiz, né? E eu acho isso muito bonito, né? Acho o filme muito bonito. Onde está seu coração? Não está vendo que a menina está sofrendo e precisa descansar? Entende você de sofrimento? Eu não devia ter vindo aqui. Mas por que você não devia ter vindo? Tá pensando que só porque é artista pode falar com esse jeito superior? Pensei que pelo menos na hora da morte você sentisse algum amor pelo pai. Por exemplo, as Vidas de Maria, como outros filmes, como O Cabra Cega, O Velho também, tem um pano histórico, né? Fundo histórico, como se diz. Isso auxilia na construção, você colocar isso numa história, você colocar a história sobre esse pano, sobre essa situação? O caso As Vidas de Maria era de novo uma encomenda do Renato Barbieri, né? O Renato, a carreira dele foi construída como documentarista, né? Trabalhou no Olhar Eletrônico, enfim, da mesma gênese, né, do Fernando Meirelles, do Marcelo Machado, do Paulo Morelli, enfim. E ele era o documentarista desse pessoal aí, né? E se profissionalizou como documentarista. Quando ele veio me procurar para contar a história das Vidas de Maria, ele tinha saído de São Paulo e estava morando em Brasília. E ele estava muito... Por isso que essa coisa de você fazer filmes é muito da temperatura do diretor, né? Muito da ansiedade dele, né? Das suas ansiedades. E ele foi morar em Brasília e ele queria fazer um filme sobre esse processo de transformação que o Brasil estava vivendo, né? Contar a história, né, da queda do Collor, dos caras pintadas, da redemocratização do país e tal. Isso era uma premissa que ele tinha colocado desde sempre no filme, assim, de que tivesse esse pano de fundo.
Qual que era o personagem? O personagem era a Maria, né, que é a Ingra Liberato que faz. A gente conta todas as idades de Maria, né? Só que tem sempre o pano de fundo político por trás, né? Qual que era a intenção? A intenção é dizer que, por mais que a gente vivencie a nossa vida particular, pequena, íntima e tal, tem alguma coisa acontecendo ao lado ou ao fundo que te leva a que isso, esse universo, o macro-universo, influencia o seu micro-universo da sua vida pessoal, né? E no caso da Maria era isso, né? Ela se submetia a todas as transformações que a cidade estava passando, né? Tanto que a ideia do roteiro era que Maria e Brasília eram irmãs gêmeas, né? Porque Maria nasceu quando Brasília nasceu. Deus fez 2 mundos. É esse mundo lá fora que você não conhece. É um mundão bonito, Maria. Mas esse já tem dono. Eu falo assim, meu ideal de vida é continuar roteirista, mas eu abri uma exceção porque pelo Corinthians vale tudo. Então eu me transformei em diretor nesses 2 filmes do Corinthians. Simples Mortais, né? Se diz que ele recorre ao multiplot, né? O que é multiplot? Então, dos filmes que eu escrevi, todos são o que a gente chama de uniplot, ou um plot só, né? Quer dizer, uma narrativa que tem começo, meio e fim, que você está contando uma história. Os multiplots, você conta mais de uma história, né? No caso do Simples Mortais, que é o primeiro filme do Mauro Giuntini, são 3 histórias paralelas. Elas não têm nada a ver uma com a outra, só que tem um evento que as vai unir, né? Ele chegou para mim e falou assim, Di, eu quero fazer um filme assim meio, sabe, Amores Perros e Gabé, que é um filme iraniano. Aí eu falei, você quer fazer um Tapetes Brutos, é isso, né? Eu falei, por que você quer escolher a porra de fazer um filme de multiplot, que é uma das narrativas mais difíceis, né? Sem dúvida. Porque primeiro que você precisa se envolver com todas essas linhas narrativas, né? E achar que elas são coerentes entre elas. Não, eu quero porque eu quero, eu acho que é isso, tá. Como ele é de Brasília, aí eu vou dar o contexto por que chegamos a isso. Ele falou, Di, eu nasci em Brasília. E aí eu via que para essa cidade vieram várias pessoas que tinham vários sonhos. Como o sonho de Brasília. Brasília foi uma cidade planejada, segundo ele, né? E segundo muita gente, que não deu certo. E muitas das pessoas que vieram para Brasília também vieram com o sonho que não deu certo. E elas precisam sobreviver a isso. Então, se a gente fosse fazer um resumo, o Simples Mortais, ele fala de sublimação. Desejo e sublimação. O que une essas histórias? Todas essas 3 histórias que eu conto são de personagens que têm um desejo muito grande, mas que não conseguem cumprir e precisam sublimar isso. Se tu me amas, ama-me baixinho, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Calma, mestre. É só uma poesia. Agora sua alma é minha. Por exemplo, eu conto a história de um professor universitário que queria ser um grande escritor, um grande poeta, tal, mas que não consegue. Não só por falta de condições financeiras, mas por falta de inspiração. E aí ele acha que uma das alunas dele é a musa inspiradora, que na verdade não vai ser, tal. Mas ele gostaria muito de ser um poeta, mas ele tem que se sublimar esse desejo e vivenciar a história dele de ser professor universitário. A outra história é de um músico que ele foi para Brasília, um nordestino foi para Brasília acompanhando um conjunto de, enfim, um conjunto de forró, alguma coisa assim. O desejo dele era dar certo no campo da música, mas não deu certo, o grupo acabou e ele virou um funcionário público, burocrata, chateado, enfim. Teve que sublimar esse desejo. O terceiro personagem é uma apresentadora de TV que é muito bem sucedida, né, profissionalmente, só que tem o desejo de ter filho. Ela está naquela que a gente chama do alarme biológico, né? Ela está aos 45 anos, aos 45 do segundo tempo, e quer ter filho de todo jeito, só que ela não consegue ter filho. Então é como esses personagens que precisam sublimar esses desejos se relacionam. E no final você vai descobrir que eles moram no mesmo prédio.
E aí é aquela história, assim, você acha que você tem um grande problema, mas o teu vizinho de baixo ou o teu vizinho de cima pode ter um problema maior que o seu. Né? E essas pessoas não se conhecem, né? Elas só se conhecem dentro do elevador, que é o caso deles. Tal. Depois do elevador, ninguém sabe da história pessoal de cada um deles, né? O Di está se transformando num diretor. Eu acho que o Di vai querer mesmo fazer a ficção dele. Eu estou esperando esse momento porque é como esperar um livro de alguém, sabe? Eu acho que o momento do Di vai ser quando ele fizer a ficção dele. Eu tenho a impressão que esse momento está se aproximando. E eu tenho a sensação que dá para antever de que temas essa ficção vai tratar. Não à toa, os documentários dele são puro povo, aquela coisa do Corinthians, mais de povo impossível. E os filmes cujos roteiros ele assina têm esse olhar voltado para o povo, para o humano da coisa. Então eu tenho assim grande expectativa no Di quando ele vier, e eu imagino que esteja a caminho, a ficção dele. Todo roteirista quer ser um diretor? Atrás de um roteirista se esconde um diretor, um futuro diretor? Então, você sabe que essas duas carreiras, roteirista e diretor, eu diria que existe uma linha tênue, absolutamente nebulosa de uma coisa e de outra, né? Você tem muitos bons diretores que escrevem roteiros, né? E o Woody Allen é um exemplo muito bom disso. Você imagina algum roteirista diferente para escrever os filmes do Woody Allen? Eu não consigo imaginar, a não ser ele mesmo, né? Então você tem exemplo de diretores que começaram escrevendo e se tornaram grandes diretores e continuam escrevendo. Agora, nem todos os roteiristas querem virar diretores, né? Mas no seu caso isso aconteceu, né? Estou pensando nos filmes seus, os seus 2 filmes sobre o Corinthians. Né? Então, eu sempre digo que é uma boa e uma grande exceção, e uma satisfatória exceção. Eu falo assim, meu ideal de vida é continuar roteirista, mas eu abri uma exceção, porque pelo Corinthians vale tudo. Então, eu me transformei em diretor nesses 2 filmes do Corinthians. E a minha mãe estava calma. Ele estava nervoso, eu que passei a ficar nervoso. Que eu falei, pô, eu não sei aonde que vai a emoção, a adrenalina da minha mãe vai suportar tudo isso daí, você entendeu? Mas aí eu chorei falando com ela, essas coisas todas. Você lembra o que ela falava pra você? Ah, ela falava tanta coisa, que ela estava orgulhosa, que ela, sabe... Os seus filmes sobre o Corinthians é o amor à causa. E são prazerosos, assim. Eu, como corintiano quase que fanático, quando eu poderia ter a possibilidade de ter contato com meus ídolos, né? Aqueles caras que eu ficava sofrendo lá em casa, ouvindo no rádio, né? E como eu poderia ter acesso a conhecer a vida pessoal deles, me transformar em amigo deles, né? De vários modos. Então, e assim, era um documentário, como eu sou muito corintiano, é um documentário de um assunto que eu conheço muito. Como eu escrevi o roteiro, eu tinha intimidade com isso, né? Então eu sabia o que eu queria como diretor, aquilo que eu já tinha escrito. Então eu pude vivenciar isso, mas por um fato muito especial, por ser filme sobre o Corinthians. Então o poder do Corinthians é muito maior do que ele mesmo pode imaginar. Em todos os lugares que você chega com o Corinthians, ele é essa febre, ele é essa alegria mesmo, né? Então, a gente fica se perguntando, mas como é que ele é? Ah, não tem explicação não, só quem ama, né? Com Tropicália, do Marcelo Machado, você volta ao documentário. Agora é um documentário sobre um período, mas também tendo um pano de fundo que é a música, né? O movimento tropicalista dos baianos. Como que foi construir esse filme? Porque é um momento extremamente importante da música brasileira. Essa é uma história legal, porque assim, quando eu entrei no projeto, o projeto já tinha algum tempo, e o Marcelo, enfim, estava fazendo o rascunho do roteiro, né? Ele até tinha adiantado muitas coisas e tal, e tinha um material de pesquisa impressionante, assim. Quando eu entrei no projeto, o projeto tinha 5 horas de material, só que ele estava desorganizado, aquela coisa do começo, meio e fim, ele ainda não tinha chegado nessa ideia. E quando eu vi aquilo, né, que ele me deu esse material, na primeira reunião que eu tive com ele, eu falei, Marcelo, o material é tão bom que tem momentos que você ajoelha e reza, porque assim, é uma coisa surpreendente. Qual que era a ideia do Tropicália?
todo mundo, quando você fala de Tropicália, fala, puxa, um grande movimento musical e tal. Mas se você for ver, analiticamente falando, o movimento, ele durou 2 anos. Ele começou em 67 e terminou em 68. Com o exílio lá do pessoal, né? Com o exílio do Gil e do Caetano em Londres, né? E o filme começa com isso, né? O filme, o que a gente chama de, em técnica de roteiro, a gente chama de flash forward, né? Uma ação que você vai tá lá no tempo do filme, vai estar lá na frente, mas que a gente puxa para o começo para abrir e criar um questionamento. E é uma apresentação que eles fazem, que é raro também esse material, é uma apresentação que o Gil e o Caetano fazem numa TV portuguesa, e o Raul Solnado, que apresentava o programa, pergunta lendário comediante. Pergunta pro Caetano o que é o tropicalismo, e o Caetano fala assim, o tropicalismo acabou. Não reconheço mais, enfim. O filme começa com a negação, né? A negação do próprio tema do filme, que cria o interesse das pessoas que estão vendo entender por que acabou, por que o autor, né, não está reconhecendo e tal. E aí você começa a contar a história de 67 para frente. E aí, de novo, não dá para descolar da história do Brasil, né? A posse do Costa e Silva, o endurecimento do governo, porque, para quem, enfim, lembra da história, o tropicalismo ele foi um movimento que, a princípio, estava ligado à esquerda, né, aos movimentos mais libertários, pedindo por democracia, mas, ao mesmo tempo, foi acusado de ser alienante, entreguista, tinha aquela coisa das guitarras elétricas, tinha um movimento que era contra as guitarras elétricas, e o tropicalismo seguiu uma trilha que era muito pessoal, né, principalmente através do Gil e do Caetano, mas que abarcaram também o Tom Zé e os Mutantes, né, que foram por uma linha libertária, mas sem dogmas políticos, né, sem músicas de protesto e tal. Você acredita que o filme, a história contada por vocês, consegue dimensionar ou explicar por que a esquerda e também a direita, no caso a ditadura, teve tanta raiva desses caras? Né? Porque o Gil foi torturado. Sim. Né? Isso foi preso, torturado. O Caetano e o Gil tiveram que ir para o exílio. Sim. Né? Então, isso é bom, porque até o próprio Caetano, no depoimento dele, coloca isso, né? Porque o que é muito engraçado, né, para quem faz teoria política e tal. Falou que nos próprios depoimentos que eles davam na polícia, o próprio major falava assim, vocês estão com essas carinhas aí, mas vocês são muito mais perigosos do que aqueles caras que fazem música de protesto. E no frigir dos ovos, né, no resumo, que era verdade, no resumo da ópera, o que ficava assim, as pessoas tinham muito medo da mudança de comportamento da sociedade. Não era mudança política, porque a mudança política estava controlada, né? Os jornais censurados, os caras estavam presos e tal. Mas a mudança de comportamento, de mentalidade, o Major falou, o Caetano fala isso, o Major falava isso, a mudança de comportamento e de mentalidade é muito mais subversiva do que qualquer movimento de esquerda, né? Então, usar cabelos compridos, né? Enfim, propor liberdade sexual, ou que seja nas suas ações, era muito mais forte porque fazia que a sociedade se transformasse muito mais rápido do que uma transformação política. Então, por isso que eles eram tão vigiados, né? E tão odiados e tão perseguidos pelo regime, né? Porque o regime via neles um perigo muito mais forte do que qualquer movimento de esquerda político qualquer. Né? Di Moretti, obrigado pela sua entrevista aqui ao Sala de Cinema, foi um grande prazer. Eu que agradeço, enfim, a oportunidade de falar não só sobre os filmes, mas da minha carreira de roteirista, enfim, da importância do roteiro para um filme. Muito obrigado. Obrigado. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.